Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso. Consulta o Tribunal sobre a ata. Se é uma leitura ou uma retificação. Então, aprovada. Continuação do julgamento. O número 1 da pauta, processo 44.960. Recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite, recorrente de Comina Engenharia Comércio Industrial Limitada. Recorrido do Ministério Público Federal, da relatoria do senhor Dr. Pedro Francisco da Silva, que negou o provimento ao recurso. O eminente primeiro vogal, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, acompanhou o relator. O Dr. André Luiz Andrade Posetti também acompanhou o relator. O Dr. Samuel Franco Dolia Júnior abriu a divergência, sendo acompanhado pelos eminentes vereador Gerson Ferreira Paz e o Dr. Sebastião Rodão Almeida. Então, no aspecto, o empate é parcial, né? Porque foi mantida a multa e a questão era só manter ou não a habilitação para contratações e etc. Nesse ponto que acabou os autos sendo encaminhados a mim, força regimental, e eu tenho o voto escrito, outro exposto, o voto no sentido de reformar a sentença do juiz da primeira zona eleitoral, afastando a sanção imposta à empresa Comina Engenharia Comércio e Indústria Limitada relativa à proibição de participação em licitações públicas de celebrar contratos com o Poder Judiciário, mantendo-se a multa conforme deliberada em sessão pretérita. Então é assim que voto para preponderar o voto do terceiro vogal, o Dr. Samuel Franco Dolia Júnior, que proveu parcialmente nesse sentido. Então o tribunal, por maioria, proveu parcialmente o recurso da recorrente Comina Engenharia Comércio e Indústria Limitada, mantendo-se a multa aplicada, porém reformando a sentença para excluir a inabilitação para licitações públicas e celebração de contratos com o poder público. É assim que é o resultado oficial final. Outra continuação do julgamento, 38.431, agravo regimental em exceção de suspeição referente ao processo número capacitação e lista de sufrágio de Campo Verde. Agravante é José Geraldo Riva e relator é o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que desproveu o agravo regimental. O excelentíssimo doutor André Luiz Andrade Posetti pediu vista dos autos e os eminentes subsequentes aguardam o voto vista. Doutor André Luiz Andrade Posetti, vocês têm a palavra. Só tentando liberar o voto aqui, presidente. Acredito que esteja liberado. Bom dia a todos. Senhor presidente, eminentes pares. Trata-se de agravo regimental interposto por José Geraldo Riva contra a decisão proferida às folhas 326 e 331, que acatou o pedido de reconsideração apresentado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral em sede de agravo regimental, que anulou a decisão de folhas 270 e 272, reconhecendo a intempestividade da exceção de suspeição em apreço e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, anulando consequentemente a carta de ordem e demais diligências constantes daquela decisão. O agravante requeriu a reconsideração da decisão nos termos do artigo 117 da Resolução 1152/2012,
do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, alegando que a exceção de suspeição, sendo garantia constitucional do juiz natural e do devido processo legal, não pode ser regulada por resolução, devendo ser observado o prazo do artigo 305 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral de modo subsidiário, colacionando ainda decisões do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Alegou que, diante do confronto entre o que determina o regimento interno desse tribunal e o que está estabelecido no Código de Processo Civil, deve prevalecer o que dispõe o Código. Em recentíssima decisão, o Pleno desse tribunal decidiu por maioria de votos, vencido o voto relator na sessão do dia 26/3 de 2013, num outro processo de exceção de suspeição e impedimento, firmando um entendimento majoritário de que valeria o prazo de 15 dias, previsto no artigo 305 do Código de Processo Civil. E este é o ponto de divergência do entendimento da decisão agravada e das razões do agravante, pois a decisão julgada entende que a exceção de suspeição deveria ter sido proposta no prazo de 48 horas, após a publicação da distribuição do feito, como determina o artigo 103 do regimento interno. Já o agravante entende que a exceção de suspeição, por ser garantia constitucional do juiz natural e do devido processo legal, não pode ser regulada por resolução, devendo ser observado o prazo estabelecido no artigo 305 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral de forma subsidiária. Trago o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em agravo regimental e agravo de instrumento de número 6795, de Belo Horizonte, Minas Gerais, datado de 24/8/2006, da lavra do ministro César Peluso, que garante os 15 dias como forma de contar o prazo. Nota-se daí, eminentes pares, que a respeitável decisão julgada procura obstar a aplicação do entendimento jurisprudencial emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que determina a aplicação do artigo 305 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as mesmas são anteriores à publicação do regimento interno desse tribunal. Verbis, o recipiente traz algumas decisões do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, asseverando que o prazo para oposição das exceções é de 15 dias. Entretanto, tais decisões datam de 24/8/2006 e de 18 de maio de 2006, sendo anteriores à edição da Resolução 1152, que é de 7/8/2002. Com a devida vênia ao entendimento do ilustre relator, uma norma não sobrepõe a outra, apenas por ser mais nova, da mesma forma que o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso não sobrepõe o raciocínio jurídico do Tribunal Superior Eleitoral e, principalmente, não possui o poder de revogar o que dispõe o Código de Processo Civil. Quanto à alegação da inexistência da publicação da distribuição do feito ao juízo, excepto, nos termos do artigo 36 do regimento interno, para dar início ao prazo da propositura da exceção nos termos do artigo 103 do mesmo regimento, conforme alega o agravante, pode ser comprovada através de certidão que consta as folhas 429 de que não houve a publicação da redistribuição do processo 5696/2010, em cumprimento que determina o artigo 34, parágrafo 5º do regimento interno desse tribunal. Com essas considerações, eminentes pares, pedindo todas as vênias ao ilustre relator, eu estou dando provimento ao agravo regimental a fim de reformar a decisão, afastando a preliminar de intempestividade da presente exceção de suspeição e determinando o seu regular processamento. É como estou votando, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, por pertinência a outros a decisões pretéritas deste tribunal, por obediência a decisões de outros tribunais regionais e dos tribunais superiores, eu também acato a tese exposada pelo ilustre relator, no sentido de que o prazo seria aquele do artigo 305 do Código de Processo Civil, mesmo porque não se trata aí, como disse o doutor Pedro, até bem especificado no julgamento pretérito, que não se trata de prazo recursal, mas sim de um prazo decadencial. Ou seja, o prazo realmente para as exceções é de 15 dias, possibilitando à parte o exercício
o exercício da sua defesa, dos seus interesses. Então, a jurisprudência maciça do TSE é nesse sentido. De diversos regionais eu tive a oportunidade de pesquisar bastante, e com essas considerações eu pedindo vênia ao ilustre relator, doutor Francisco, eu também vou acompanhar o voto do eminente relator, do voto vista, é como eu voto. Desembargador Gerson Ferreira Paes. Senhor presidente, eu também, com a devida vênia do doutor relator, eu vou acompanhar o voto do doutor André Luiz de Andrade Posetti. Doutor Sebastião de Almeida. De igual forma, senhor presidente, lastreado nas decisões pretéritas aqui adotadas, eu também peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Divergência. O eminente doutor Pedro, você não estava no julgamento porque você tinha aquela impossibilidade. O tema é aquele que é por demais conhecido. Consulto Vossa Excelência se quer preferir voto. Não, estou habilitado a votar. Né? O tema já é análogo ao outro que decidimos aqui recentemente, e, portanto, eu peço vênia ao eminente relator, mas acompanho a divergência. Então, o Tribunal, por maioria e vencido o eminente relator, proveu o agravo regimental nos termos do voto do primeiro vogal. Essa é a conclusão do julgamento. Pedido de preferência com sustentação oral, feito da relatoria do Dr. José Luiz Blazac. É o 12º da pauta, Dr. Blazac, é o 33609. Recurso eleitoral, representação, doação de recursos, Pontes e Lacerda, recorrente Nilmar de Freitas Mioto. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso. Dr. Luiz Blazac, com a excelência, palavra. Dr. André Posetti, muito obrigado. Com a excelência, último. Bom dia a todos. O senhor também. Senhor presidente, é o 33609, né? 33609, Nilmar de Freitas Mioto, recorrente. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilmar de Freitas Mioto contra a sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$10 mil por doação acima do limite legal ao candidato Carlos Antônio de Azambuja, candidato a deputado estadual nas eleições 2010, considerando apenas seus rendimentos tributáveis, sem computar a renda oferida como produtor rural. Alega o recorrente que a doação realizada no valor de R$12 mil respeitou ao limite estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei 9.504, de 97, com lastro no conceito de renda bruta que abrange também a receita oferida na atividade agrícola, cujo somatório das receitas atingiu o valor de R$ 350.957,71. No exercício de 2009, juntou as declarações do imposto de renda. Sustenta ainda a punição na seara eleitoral deve se adequar ao ato supostamente ilícito praticado. Requer ao final pela reforma integral da sentença, reconhecendo-se a licitude da doação e, alternativamente, a redução da multa aplicada. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, considerando que os rendimentos brutos auferidos pelo doador não se resumem aos rendimentos tributáveis, devendo ser levado em conta o valor da renda bruta obtida na exploração da atividade rural, incluindo os rendimentos tributáveis, em aplicação ao conceito de rendimento bruto dado pelo artigo 3º, parágrafos 1º e 2º da Lei 7.705,
e 13 de 98, que alterou a legislação do imposto de renda. É o relator, senhor presidente. Relatório, sustentação oral pelo Dr. Luiz Alberto Dez Vilhauá Carneiro. Doutor, bom dia, com a palavra. Primeiro, indago se o... Dando bom dia a todos, indago se o doutor procurador não gostaria de se manifestar anteriormente, tendo em vista que o recurso eleitoral foi interposto. O recurso é do Nilmar, né? Sim, é recurso adesivo, na verdade. O recurso é adesivo? Isso. Que aqui não está constando, então ouço. Não. Desculpa, foi um caso diferente, desculpa. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, na pessoa de qual peço licença a cumprimentar os demais, pedindo as vênias novamente ao doutor procurador, cumprimento também, senhores servidores, colegas advogados, senhoras e senhores, bom dia. Conforme já relatado pelo eminente relator, eu vou, tendo em vista que a matéria já vem sendo objeto de julgamentos recentes nesse tribunal, eu vou já avançar para os dados do processo, sem adentrar muito ao mérito da questão, para não me prolongar. A doação realizada pelo recorrente foi no valor de R$12 mil, e o juízo de piso ele não levou em consideração que o recorrente auferiu no ano de 2009, o ano anterior ao ano das eleições, a receita bruta de R$ 309.244 somente em sua atividade rural. Por si só, esse rendimento bruto de 309 mil permitiria ele doar acima de 30 mil reais, e a doação foi de 12 mil reais. Eu trouxe, para ilustrar o que eu disse anteriormente, quanto aos recentes julgados dessa corte, e pedindo licença para citar, eu trouxe julgados proferidos para lembrança de vossas excelências, o 412-33, de relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz, que assim, pedindo licença para ler, por rendimento bruto estende-se não somente os rendimentos tributáveis, mas também os não tributáveis, inclusive os provenientes da produção rural. Também já foi relator de outro julgado, o ilustríssimo Dr. José Luiz Belazac, no processo número 297-12, e sendo assim, já requerendo que essa corte adote a coerência que ela costuma adotar, pedindo vênia ao juízo de piso, o entendimento do juízo de piso, requer-se pelo provimento do recurso eleitoral interposto, no sentido de absolver ele da imputação de doação ilegal, cassando-se a multa a ele aplicada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Procuradoria. Mantenha o parecer. Palavra, excelência. Senhor presidente, sem muitas delongas, o assunto já é bem conhecido da corte, estou conhecendo o recurso e, em consonância com o parecer ministerial, estou dando-lhe provimento a fim de reformar integralmente a decisão ora julgada, uma vez que assiste razão ao recorrente no sentido de que deve-se computar a atividade rural como renda para a estipulação do limite de doação. Nesse sentido que voto, senhor presidente. Provendo o recurso, né? Senhor Samuel Franco Tadeu Júnior, como voto? Também estou provendo o recurso para nos termos do voto do relator. Vereador Gerson Paz, como voto? De acordo com o relator. Terceiro, senhor Rodomiro, como voto? Senhor Pedro Francisco da Silva, como De voto? acordo com o relator. Senhor Francisco Mendes Neto, como voto? Então, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, proveu o recurso. Decisão em simetria com o parecer ministerial. Seu resultado, doutor. Pedido de preferência. Pedido de preferência da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 10º processo 42918, 42908. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato vereador, Santo Antônio do LVG, eleições 2012, recorrente Jaelson Gonçalves de Arruda, parecer pelo improvimento do recurso interposto. Relatoria, como é o doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, passo a palavra.
Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Jaelson Gonçalves de Arruda, candidato ao cargo de vereador pelo município de Santo Antônio de Vergés, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final de exame de folha 64, foi encontrada irregularidade nas contas do candidato, isto é, recorrente não encaminhou o sistema de doação e ou cessão de bens ou serviços acompanhado das notas fiscais respectivas. Em razão de recurso, o Jaelson Gonçalves de Arruda salientou que os documentos não foram apresentados, por quanto não foram solicitados pelo analista judiciário da 38ª Zona Eleitoral, aduzindo que encaminhou com o intuito de regularizar as impropriedades os documentos de folha 71/85, após a aprovação de sentença e antes de sua publicação. Ao final, o recorrente solicitou a reforma da sentença em razão da aplicação do princípio da razoabilidade para que sejam aprovadas as contas, ainda que com ressalvas, haja visto que corrigiu as impropriedades de sua contabilidade. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento de recurso para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Perante, procurador. Mantido o parecer. Inicialmente, salienta-se que qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. No caso em questão, a prestação de contas do recorrente foi desaprovada pela ausência dos termos de doação, cessão de bens e serviços, com as respectivas notas fiscais e documentos que são essenciais para a averiguação da confiabilidade das contas prestadas. Cabe salientar que os demonstrativos de doação, acompanhados com as notas fiscais, são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante a campanha. No caso, o candidato deixou de regularizar as falhas constantes no relatório do órgão técnico quando intimado para tanto, não encaminhando as notas fiscais e os termos de cessão, doação e correspondentes, em dissonância com o artigo 41, incisos 1, 2, 3 da resolução 23.376, 2012, onde transcreve o dispositivo no voto. Consoante esse dispositivo, o termo de cessão, doação e as notas fiscais correspondentes são documentos obrigatórios e indispensáveis para comprovar, juntamente com os recibos eleitorais, a receita total arrecadada pelo candidato, de maneira que tais falhas na contabilidade, além de violar as normas dessa justiça especializada, dificultam a análise da lisura e confiabilidade das contas. O fundamento de tal requisito parte da premissa de que é por meio de tais peças que será oferida a data em que ocorreu a cessão, o período de vigência, sua regularidade, quem é o doador, o valor de mercado e a responsabilidade pelo adimplemento dos gastos com o bem cedido. Todavia, o recorrente apresentou com o objetivo de regularizar suas contas, após a aprovação de sentença, antes mesmo da interposição da peça recursal, as notas fiscais faltantes e os termos de cessão referentes ao recebimento de doações, onde constam os valores estimáveis dos bens doados para a sua campanha, demonstrando que a documentação está de acordo com a discriminação dos canudos de recibos, comprovando que a sua prestação de contas está em harmonia com a legislação eleitoral. Salienta-se que tais documentos foram apresentados no dia 5 de dezembro de 2012, antes da publicação da sentença, que foi realizada em 6 de dezembro de 2012. Nesse diapasão, salienta-se que a Justiça Eleitoral, quando se tratar de prestação de contas, admite a apresentação de documento faltante após a fase de diligência, em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem como quando se tratar de vício de fácil correção. Trago o entendimento nessa mesma linha de raciocínio tirado do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, com a apresentação da documentação faltante, o recorrente demonstrou a regularidade de suas contas, sendo medida correta a aprovação da prestação de conta, porém com ressalvas, já que a apresentação da documentação necessária se deu intempestivamente, haja vista que devia ter ocorrido quando da protocolização da prestação de contas inicial ou no prazo destinado para manifestação acerca do parecer do órgão técnico. Em face do exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e aprovar as contas do senhor Jaelson Gonçalves de Arruda com ressalvas. É como voto, presidente. Você se proveu parcialmente com ressalvas, né? José Luiz Blazak. Relator. Samuel Franco da Júnior. Desembargador Gerson Paes. Com relator. Conservação Rui de Almeida. Com relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com relator. Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente. Parecer pelo improvimento do recurso. Esse é o resultado do doutor Jesuíno de Farias. Relatoria do doutor Samuel Franco da Lia Júnior, o 58098, embargos de declaração, embargante Comissão Provisória do Partido Ecológico Nacional de Mato Grosso, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos, doutor Samuel Franco da Lia Júnior, você tem essa palavra.
Senhor presidente, obrigado. O voto já está disponível. Eu vou tentar resumir, porque eu não estou podendo nem falar direito. Estamos empatando, né? Estou sem fala. Estamos empatando com isso aí. Mas esses embargos de declaração com efeitos infringentes foram postos pelo partido PEN, visando, segundo eles, sanar omissão, contradição e para questionar matéria a ser objeto de recurso especial no acordo publicado por meio de resolução que indeferiu o pedido de horário gratuito para a vinculação das emissoras de rádio e televisão do Estado de Mato Grosso no primeiro e segundo semestre do ano de 2013 de propaganda partidária, na forma de inserções. O acórdão ficou assim emendado. O partido político, inserções no rádio e televisão de propaganda política partidária, tempestividade do pedido, e na observância do disposto no artigo 5º caput da resolução TSE 20034, requisitos não atendidos, pedido indeferido. Em razões recursais, o embargante sustenta o seguinte: o acordo deveria ter analisado a questão sob a ótica do princípio da igualdade de chances entre os partidos, dizendo que houve omissão nessa questão. É importante consignar que o embargante é um partido novo, sendo que o STF, diante do princípio da igualdade de chances, mantém entendimento com o fim de assegurar aos partidos novos criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados o direito de acesso proporcional aos 2/3. Ao final, requer provimento dos declaratórios a fim de ser questionada a matéria levantada, possibilitando a integração do venerando acórdão, bem como os efeitos modificativos ao recurso para deferimento da propaganda partidária. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opina pela rejeição dos presentes embargos de declaração. Procurador. Parecer pela rejeição porque a Corte adotou uma fundamentação e decidiu em conformidade com a fundamentação. Não existe nenhum vício na decisão. Se ela deixou de analisar outras possíveis interpretações, aí era uma questão para ser decidida em outra instância, em outra circunstância. Não nos embargos de declaração, porque a decisão em si não teve falha. Por conta disso que o parecer é pela rejeição dos embargos. E do parecer, nesse termo para falar. O parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, entendendo que esses embargos não merecem provimento, porque o que na realidade ele deseja é a modificação para pura e simples da decisão, através de reanálise dos autos, o que é inviável por essa via. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas, e somente em situações excepcionais é que possui o condão de modificar a decisão regularmente proferida, como é o caso dos autos. À luz da jurisprudência e dos tribunais regionais e desses sodalícios, em decisões pretéritas, nos levam a esse entendimento que os declaratórios não se prestam a reanalisar matérias já discutidas no plenário. Assim, não restando qualquer omissão ou contradição, todas já discutidas no dia do julgamento, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento aos declaratórios. É como eu voto, senhor presidente. Uma divergência do caso? Então, o tribunal, por unanimidade, os termos do voto do relator, desproveu os embargos. Parecer pela rejeição dos embargos. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 49276, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada, propaganda política, Juara, eleições 2012, recorrente coligação Juara para Todos, recorrido João Batista Rissotti. Parecer pelo não conhecimento, em razão do subscritor do recurso não possuir procuração nos autos. O mérito, a manifestação pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, eminente relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Juara para Todos em face da sentença prolatada pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral,
que julgou improcedente a representação eleitoral ao entendimento de que não houve a caracterização da prática da conduta vedada citada na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A recorrente alegou cerceamento de defesa, posto que em julgamento antecipado foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sustentou a necessidade da reforma da sentença no que diz respeito à multa aplicada, uma vez que não houve prova de que agiu com dolo. O recorrido apresentou contra-razões da folha 6162. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do recurso devido ao subscritor do apelo não possuir procuração dos autos. No mérito, opinou pelo desprovimento. Relatório. Gabinete Procurador. Mantém parecer. Ratificado o parecer escrito. Presidente, eu estou rejeitando a preliminar em face de que ordenou-se a intimação do requerente para que regularizasse a representação processual e o fez no prazo legal, por isso que eu estou rejeitando essa preliminar. Manifestar sobre isso, Marcelo, não? Não, excelência, eu vou... Já estava... O parecer já prevê a possibilidade também. Ok. Então, preliminar. Pessoal, o tribunal de acordo, não? Todos de acordo? Então, rejeitada a preliminar. A recorrente... Pode, presidente? A recorrente alegou cerceamento de defesa, voto mérito, posto que em julgamento antecipado foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Entretanto, tal alegação não merece a guarida, posto que esse tipo de condenação deve ser infligido na sentença, pouco importante se o julgamento é antecipado ou não. De sorte, não há a necessidade da prévia manifestação da parte litida como litigante de má-fé para se defender como pretende a recorrente. A ampla defesa exercida pela possibilidade da interposição de recurso, como ocorreu no presente caso. A parte demonstrou resignação com a multa aplicada, entretanto, ela é fruto da deslealdade processual praticada por ela, que representou contra João Batista Rissotti, asseverando que este teria se utilizado do sítio eletrônico www.camarajoara.mt.gov.br com a finalidade de obter votos, tendo posado para fotografia junto com demais agentes públicos no dia de inauguração da cadeia pública de Joara. Por outro lado, as matérias incertas no sítio em julgamento foram postadas antes do período de proibição, afastando o incidente do artigo 73, inciso 6, a linha B da Lei das Eleições. Em circunstâncias das reportagens continuarem postadas após o início do período proibido, não representa irregularidade, já que é procedimento normal empresas e órgãos públicos manter à disposição dos internautas publicações veiculadas anteriormente. Desse modo, restou cristalino que o recorrente exerceu o seu direito de demonstrar com abuso, desrespeitando essa justiça, ao ajuizar a representação manifestamente descabida. Com essas considerações e consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nega o provimento do recurso para manter intacta a bem lançada decisão de primeira instância. Como voto? Com o relator. Alguma divergência, todos de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, conheceu o recurso e o improveu nos termos do voto do relator. Parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor Samuel Franco de Oliveira Júnior, que só está quase com a imagem hoje, né? Só tem imagem. Processo número 3350, o recurso, alistamento, duplicidades, a Seara, recorrente Milton Ferreira Júnior, também recorrente Roseli Oliveira Martins Paula, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos para reformar a sentença, descaracterizando dupla filiação de Milton e de Roseli. Gabinete relator, você está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Conforme dito pelo eminente presidente, Milton Ferreira Júnior e Roseli de Oliveira Martins ingressaram com o presente recurso em face da sentença que declarou nulas as filiações. Eu vou tentar também resumir, mas consta dos autos que o Milton Ferreira, um dos recorrentes, Milton Ferreira Júnior, teria se filiado ao partido em 14 de 4 de 99 e ao PR em 1º de 10 de 2011. E que a segunda, a Roseli, teria se filiado ao partido PSD em 5 de 10 de 2011 e ao PSB em 21 de 9 de 2011, sem as devidas comunicações. Em suas razões, afirma o primeiro recorrente que comunicou formalmente à Justiça Especializada em outubro de 2007, conforme comprovantes apresentados. E a segunda recorrente, Roseli, afirma que nunca se filiou ao PSDB, mas que esteve filiada ao PT e que comunicou a sua desfiliação
em 19/8/2011, filiando ao PSD somente no dia 5/10/2011, ou seja, 2 meses depois. Juntou declaração da agremiação partidária, que nunca se filiou àquela agremiação, tendo seu nome incluído erroneamente na lista enviada através do Filaweb. Em contra-razões pelo desprovimento do recurso, a douta Procuradoria opina pelo provimento, é o relatório. Procurador. Mantenha o parecer. Eu estou acompanhando o parecer ministerial, uma vez que tanto o primeiro como os seguintes, o segundo recorrentes, comprovaram que as filiações foram devidamente acompanhadas dos documentos. Com referente a Roseli, ela também comprovou que jamais se filiou ao PSDB, assim como teve o cuidado de, antes de ingressar no PSD, efetuou as devidas comunicações ao Partido dos Trabalhadores, partido do qual era filiada, com observação justamente para evitar essa dupla filiação. Essa corte regional, ela tem, já é matéria mais do que julgada, que declaração unilateral não tem o condão de afastar a dupla militância, mas no caso em mesa, com o recebimento concomitante das listas via Filaweb, não há qualquer outra comprovação da filiação da recorrente, da segunda ao PSDB. Portanto, reconhece-se a declaração unilateral. Então, com essas simples considerações, eu, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo provimento dos recursos para afastar a dupla militância dos recorrentes e reconhecer como válida a filiação de Milton Ferreira Júnior ao Partido da República, PR, e de Roseli de Oliveira Martins Paula ao Partido Social Democrático, PSD, com meu voto. Provendo os recursos. Desembargador Gerson Paes, como voto, Vossa Excelência. Senhor Arruda, como voto. Com relator. Prefeito Francisco Silva, como voto, Vossa Excelência. Com relator. Francisco Mendes Neto, como Com relator, Vossa Excelência. José Luiz Blazak. Com relator. Então, o tribunal, por unanimidade, os termos do voto, o relator proveu os recursos. Parecer pelo provimento dos apelos. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 49.255, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a vereador Brasilândia, eleições 2012, recorrente Cristóvão Catarino da Costa e recorrido do Ministério Público Federal. Parecer pelo provimento para aprovar as contas apresentadas pelo candidato. Com a palavra, senhor. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Cristóvão Catarino da Costa, candidato ao cargo de vereador pelo município de Nova Brasilândia nas eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 34ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha em harmonia com o relatório final de exame e com o parecer do Ministério Público da Instância Singela. Segundo o relatório final de exame, foram encontradas diversas inconsistências nas contas do candidato, dentre as quais a douta magistrada considerou para desaprovar as contas o seguinte: número 1, a arrecadação de recursos anterior do requerimento de registro de candidatura em desarmonia com o disposto no artigo 2º, para inciso 1, resolução 23376 da TSE, 2012, e 2, falta de esclarecimento da condição do candidato quanto à não utilização do recurso financeiro para a realização da campanha, nem mesmo recursos próprios. Em razão de recursos, o candidato aduziu que a arrecadação de recursos se deu após o requerimento de registro de candidatura dentro do prazo legal, buscando comprovar tal alegação com o adjuntado do documento folha 68, retirado do sistema CANDI. Salientou que declarou corretamente todos os recursos adquiridos durante a sua campanha e que estes foram recebidos em forma de doação pelo Comitê Financeiro do seu respectivo partido. Afirmou que a campanha foi modesta e que respeitou o acordo firmado com o Ministério Público de primeiro grau. Ao final, argumentou que não houve omissões ou inconsistências na sua prestação de contas. Solicitamos a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas. Em contrarazão, o Ministério Público de Instância Singela pugnou pela manutenção da sentença. A douta, a Procuradoria Regional Eleitoral, pugnou pelo provimento do recurso, de modo que as contas sejam aprovadas. Relatório. Mestre Procurador. Mantenha o parecer. Palavra, senhor. Senhor presidente, vou poupar da leitura do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, no caso em questão, segundo a sentença guerreada, a prestação de contas do recorrente possui falhas graves consistentes na existência de arrecadação de recursos anterior ao requerimento de registro de candidatura e na não utilização de recursos financeiros na campanha, sequer próprios. Adentrando a questão, percebe-se que não houve arrecadação dos recursos antes do registro de candidatura, requerimento de registro de candidatura, pois, segundo o documento de folha 68, no dia 9 de julho de 2012, às 18 horas e 45 minutos, a 34ª Zona Eleitoral recebeu o RRC do recorrente, tendo o mesmo sido deferido pelo juiz de primeiro grau em 24 de julho de 2012, conforme dado do sistema de acompanhamento de documentos e processos,
de modo que a arrecadação de recursos considerada extemporânea pela douta magistrada, que foi realizada no dia 2 de agosto de 2012, está dentro da legalidade, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto. Quanto à irregularidade apontada na decisão reada de que não foi esclarecida a falta de utilização de recursos financeiros na campanha do recorrente, sequer recurso pertencente ao recorrente, nota-se outro equívoco do juiz de primeira instância. Examinando os recursos declarados na presente contabilidade, nota-se que as despesas com os materiais publicitários foram arcados pelo Comitê Financeiro e pelo candidato a prefeito, que repassaram a título de tais bens aos candidatos coligados. Tais doações foram os únicos recursos da modesta campanha do recorrente, que por sua vez teve êxito ao declará-los. O recorrente buscou ainda ser fiel ao acordo realizado com o Ministério Público de primeiro grau. Desse modo, tendo em vista que o recorrente declarou corretamente as despesas na prestação de contas, bem como comprovou os recursos adquiridos em campanha, não há outra medida a não ser a aprovação das contas. Isto posto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso a fim de reformar a decisão de primeiro grau e aprovar a prestação de contas do recorrente. É o voto, presidente. Doutor José Luiz Blazak, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia, como Com vota? relator. Desembargador Gerson Paes, como vota? com o relator. Doutor Sebastião Arruda, como vota? De acordo. Doutor Pedro Francisco, do senhor como vota? De Vossa acordo. Excelência? Por unanimidade, proveu o recurso em termos do voto do relator e submeterei como parecer ministerial. Processo número 41008. Recurso eleitoral, prestação de contas, vereador Alto Paraguai, eleições 2012. Recorrente Fabrício Carvalho de Santana. Parecer pelo provimento para que se aprovem as contas apresentadas pelo candidato. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vossa Excelência, o relator. Cuide-se recurso eleitoral interposto por Fabrício Carvalho de Santana, candidato ao cargo de vereador pelo município de Alto Paraguai, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 7ª Zona Eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha, em harmonia com o relatório final de exame e com o parecer do Ministério Público de Instância Singela. Segundo o relatório final de exame, juntado à folha 262, foram encontradas inconsistências nas contas do candidato que não foram corrigidas, as quais sejam: consta dos recibos eleitorais, consta os números no voto aí, não vou poupar de lê-lo, a assinatura do administrador financeiro no campo destinado à assinatura do doador. 2. Existência de diferença entre os valores lançados nos recibos eleitorais quando comparados às notas fiscais respectivas. E 3. Divergência entre os nomes presentes nos recibos eleitorais quando comparado aos constantes nas notas fiscais respectivas. Em razão de recurso, o senhor Fabrício Carvalho de Santana salientou que não existe regularidade nem divergência nas contas que possam gerar sua desaprovação. Aduziu que não existe divergência entre as doações e as notas fiscais respectivas, bem como que as divergências encontradas entre as informações prestadas pelos doadores e as declaradas na prestação de contas ocorreram em virtude de erro formal, bem como que as diferenças de valores das notas fiscais correspondentes às doações ocorreram em virtude de rateio de bens efetuado pelo Comitê Financeiro. Quanto à presença da assinatura do administrador financeiro no recibo eleitorais, no campo destinado ao doador, alegou que o administrador de sua campanha era o mesmo da campanha do doador, justificando a presença da assinatura naqueles recibos. Ao final, argumentou que não houve omissões e ou inconsistências na sua prestação de contas, solicitando assim a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada a sentença guerreada. É o relatório. Procurador. Mantenho o parecer. Palavra, Excelência. Segundo parágrafo, no caso em questão, conforme aponta a sentença ganhada, a prestação de contas do recorrente possui inconsistência e assinatura divergente no recibo elencado no item 1 do segundo parágrafo do relatório deste voto, bem como na diferença entre os valores declarados pelo candidato quando comparados com as informações prestadas pelos doadores. Adentrando a questão, salienta-se que os recibos eleitorais devidamente assinados e discriminados são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante a campanha. Por meio do exame da prestação de contas, nota-se que os recibos eleitorais de folha 5260, de fato, estão assinados nos campos de doador e donatário pelo administrador financeiro da campanha do recorrente, senhor Everson Sanches Parra. Sobre tal inconsistência, verifica-se que, na realidade, o senhor Everson Sanches Parra administrou a campanha do recorrente, tendo sido também responsável pela administração financeira da campanha do candidato majoritário, que, por sua vez, foi o doador dos bens de que tratam os respectivos recibos. Tal possibilidade é assegurada pelo parágrafo 1º, artigo 35, resolução 23.367/2012 do TSE, onde transcreve o dispositivo no voto. Desse modo, tais assinaturas estão em conformidade com o que preceitua a legislação eleitoral. No que tange às inconsistências entre os valores das notas fiscais com os recibos eleitorais, essas ocorreram pelo fato de que o pedido de confecção foi feito em nome do Comitê Financeiro e dividido entre os candidatos ao cargo de vereador, na forma de doação, de modo que a cota do recorrente correspondeu ao valor elencado em cada recibo. Tal prática é comum no âmbito eleitoral,
onde o comitê financeiro contrata os serviços de terceiro, que futuramente é dividido entre os candidatos do partido, como no caso dos autos, acerca das diferenças entre o nome do doador acostado nas notas fiscais. Quando confrontados com os recibos correspondentes, nota-se que se cuida de meros erros na digitação do nome do doador, bem como que a ausência da indicação da palavra prefeito não é vício grave, caracterizando situações que são incapazes de gerar desaprovação das contas. Por fim, tendo o recorrente conseguido comprovar a idoneidade de sua campanha, não há outra medida senão a aprovação da sua prestação de contas. Em face do exposto, em consonância com o parecer da DOT, Procuradoria-Geral Eleitoral, dou provimento ao recurso a fim de reformar a decisão ACO e aprovar a prestação de contas de Fabrício Carvalho Santana. É como voto. Doutor José Luiz Blazac, como voto? Com o relator. Samuel Fernandes, desembargador Gerson Paes. Com o relator. Doutor Sebastião Rodomeida. Com o relator. Doutor Pedro Francisco da Com o Silva. relator. Por unanimidade, proveu o recurso nos termos de voto do relator, simetria com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 79.712, recurso eleitoral, prestação de contas, recorrente Luiz Antônio de Brito, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo improvimento do recurso interposto. Com a palavra, o doutor relator. Curte-se recurso eleitoral interposto por Luiz Antônio de Brito, candidato ao cargo de vereador pelo município de Ipiranga do Norte, eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 43ª eleitoral que desaprovou sua prestação de contas em virtude de que, letra A, da entrega intempestiva das contas, B, de erro no preenchimento demonstrativo de recibos eleitorais, C, da existência de doações não declaradas na prestação de conta do doador, D, da existência de doações sem emissão de recibo eleitoral e E, da não apresentação de gastos com terceiro, combustível e com propaganda. Após intimado, o recorrente apresentou a documentação de folha 3542 a fim de sanar as irregularidades detectadas pelo órgão técnico. Todavia, a douta magistrado julgou pela desaprovação das contas tão somente o argumento de que o recorrente deixou de apresentar os demonstrativos relativos às doações e ou cessões dos bens estimáveis em dinheiro, arrecadados durante a campanha eleitoral nos termos do artigo 41, incisos 1, 2 e 3 da Resolução 23.376/2012 TSE. Em razões de recurso, o recorrente sustentou que não existe em análise qualquer tipo de má-fé ou improbidade que possa macular o conjunto da prestação que foi realizada prontamente, embora possa existir algumas pequenas falhas, bem como juntou a documentação faltante. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada. É o relatório. Mantenho o parecer. Palavra, senhor. No caso em questão, parágrafo 2º, a prestação de conta do recorrente possui falha grave, consistente na ausência da documentação fiscal exigida pela eleição eleitoral, impedindo essa justiça especializada de analisar a regularidade das contas de campanha do recorrente. A falha detectada compromete a confiabilidade da prestação de contas, além de caracterizar grave ofensa ao artigo 41, Resolução 23.376/2012, que prevê que a receita estimada oriunda da cessão ao candidato deverá ser comprovada mediante a apresentação de documento fiscal emitido pela pessoa jurídica doadora. Transcrevo aqui, artigo 41, caput, na parte específica, a receita estimada oriunda de doação ou cessão do candidato deverá ser comprovada com a apresentação do seguinte documento. 1. Documento fiscal emitido pela pessoa jurídica doadora e termo de doação por ele firmado. Continuando, do texto acima transcrito, percebe-se claramente que o documento fiscal previsto no artigo 41, inciso 1, acima, é peça obrigatória de uma prestação de contas de campanha eleitoral, sendo necessária, juntamente com o recibo eleitoral, para a comprovação da receita estimada em dinheiro recebida pelo candidato. Contudo, com o intuito de regularizar as falhas que acarretaram a desaprovação das contas, o recorrente apresentou em sede de recursos documentos faltantes consistentes nas notas fiscais dos bens estimáveis de dinheiros doados e ou cedidos por terceiros, com os respectivos recibos eleitorais. Nesse diapasão, consigna que a Justiça Eleitoral, em se tratando de prestação de contas, admite a apresentação do documento e fazer recursão em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem como quando se tratar de vício formal. Entendimento igual do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, transcrevo no voto. Dessa forma, entendo que com a apresentação da documentação faltante, o recorrente demonstrou a regularidade de suas contas, sendo medida correta a aprovação da presente contabilidade, porém com ressalvas. Eis que a apresentação da documentação necessária se deu em sede de recurso, ao invés de ter ocorrido quando da protocolização da prestação de contas fiscais. Diante do exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença prolatada e aprovar as contas do senhor Luiz Antônio de Brito com ressalvas. É como voto. Voto, doutor Zé Luiz Blazac. Relator. Doutor Samuel Fernandes Júnior, desembargador Gerson Paes. Com o relator. Doutor Sebastião Rodomeida. Com o relator. Doutor Francisco. Com o relator. Da Silva, com o relator.
Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo improvimento do apelo. Em relatoria, doutor Alexandre Ferreira Mendes Neto, 417,46, recurso prestação de contas Paranaíta, eleições 2012, recorrente Isnaldo Lopes da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo improvimento do recurso com a palavra. Esse recurso eleitoral é interposto por Isnaldo Lopes da Silva, candidato ao cargo de vereador pelo município de Paranaíta, eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 24ª Decisão Eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha em virtude da constatação, no parecer conclusivo do examinador das contas, de que o candidato utilizou recursos financeiros sem demonstrar a sua origem, uma vez que no requerimento de registro de candidatura não houve declaração de recursos próprios. Em razões, o recorrente sustentou que os recursos utilizados em sua campanha estavam disponíveis em suas contas correntes, de forma que a ausência de declaração no momento da registro de candidatura constitui mero erro formal que não macula a rigidez das contas apresentadas. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja informada a sentença. Do outro Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso com a consequente mantença da sentença guerreada. Relatório. Mantido? Mantido, excelência. Mantido parecer, seja. No caso em questão, a prestação de conta do recorrente possui falha grave, consistente na utilização de recursos financeiros em campanha eleitoral sem demonstrar sua origem e ainda na ausência de declaração de tais recursos como próprios no momento do registro de candidatura. O recorrente não correu para os autos documentos hábeis para sanar a irregularidade identificada. Com razão do outro magistrado de primeiro grau, quando asseverou que os extratos apresentados pelo recorrente não comprovam que ele dispunha de todo o valor gasto na campanha. O montante de recursos informado na declaração de imposto de renda também não pode ser aceito como prova, haja vista que não veio acompanhado de qualquer comprovação documental. No requerimento de registro de candidatura, o candidato não informou a existência de recursos próprios para o financiamento de sua campanha. Entretanto, em sua prestação de conta, informou a utilização de R$ 3.100 oriundo de recursos próprios. Os documentos apresentados na via recursal são os mesmos apresentados antes da sentença, não comprovando a origem dos recursos gastos. Por outro lado, é necessário salientar que, mesmo que o candidato demonstrasse que possuísse os recursos financeiros, a irregularidade permaneceria, por conta da declaração de patrimônio, é que possibilita a utilização dos recursos durante a campanha eleitoral. Desse modo, a utilização de recursos próprios que não tenham sido declarados no registro de candidatura do candidato caracteriza irregularidade insanável, acarretando a desaprovação das contas. Em face disso, diante da grave irregularidade demonstrada em harmonia com o parecer do outro Procurador-Geral Eleitoral, nega o provimento do recurso a fim de manter intacta a bem lançada decisão do primeiro grau. É o voto. Doutor José Luiz Blazak, como voto, Vossa Excelência. Doutor Samuel Franco da Lejúria, como voto, Vossa Excelência. Desembargador Gerson Paes, como voto, Vossa Excelência. Doutor Sebastião Rodomeira, como voto, Vossa Excelência. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência. Por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator, parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor José Luiz Blazak, o 43776, recurso prestação de contas, Colnisa, eleições 2012, José Antônio de Lima Silva. O recorrente parecer pelo provimento parcial, para afastar as multas aplicadas na sentença, mantendo-se os seus demais termos. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente, o recurso é contra a decisão do juízo da 11ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha do recorrente relativas às eleições 2012, em razão de irregularidades tocante à aplicação dos recursos arrecadados, além da condenação em multa no valor de R$ 22.217, correspondente a 5 vezes o valor extrapolado de despesas nos termos do artigo 3º, parágrafo 5º da resolução do TSE, número 23376, de 2012. Do relatório final, destacam-se as seguintes irregularidades: a ausência de documentos que comprovem a regularidade dos recursos estimáveis em dinheiro, oriundos de doações de terceiros. Letra B, discriminações constantes nas notas explicativas não obedeceram ao dispositivo legal aplicável. Letra C, utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro não informados no registro de candidatura. Letra D, recursos próprios aplicados em campanha superaram em R$ 1.848,50 o patrimônio declarado. Letra E, inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas do candidato com a dos doadores, outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos. Letra F, extrapolação no limite de gastos em R$ 4.443,40 e
Letra G. Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações da base de dados da Receita Federal. Em razões recursais, alega que a entrega intempestiva da prestação de contas parcial é mera irregularidade. Os recibos apresentados estão devidamente detalhados, especialmente os concernentes à cessão de uso de veículo, e os demais foram discriminados devidamente. A ausência dos critérios de avaliação não impede a aferição da regularidade das contas. Ao fazer o DRAP, a coligação pela qual concorreu não informou o valor máximo dos gastos a ele, candidato, porém a diligência nesse sentido fora cumprida, restando fixado o valor máximo de R$60 mil aos candidatos daquela coligação. E, por fim, a motocicleta utilizada na campanha fora adquirida após o registro de candidatura e, por isso, não constou do patrimônio informado no momento do registro, o que se constitui em mera irregularidade. A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou cota ministerial pugnando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, de modo a afastar a aplicação da multa imposta, mantendo em seus demais termos a sentença guerreada. É o relatório. Procurador. Os defeitos da prestação de contas já foram relatados, mas o parecer é só pelo afastamento da multa, porque apesar de todos esses defeitos, não foi ultrapassado o limite de gastos por candidato. Mantenho o parecer. Ser mantido. No mérito, Excelência, o voto está disponível, Vossas Excelências. Estou conhecendo do recurso e, em consonância com o parecer ministerial, estou dando-lhe parcial provimento a fim de manter o julgamento pela desaprovação das contas, porém afastando a multa aplicada. É o voto. Senhor Samuel Franco Doria Júnior, como voto, Vossa Excelência? Desembargador Gerson Paes, como voto, Vossa Excelência? Setor Sebastião Arruda Almeida, como voto, Vossa Excelência? De acordo. Benedito Doutor Pedro Francisco, da De acordo com o relator. Doutor Francisco Mendes Neto, como voto, Vossa Excelência? Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer. Mais algum? Não mais havendo para ser julgado, agradeço a presença dos eminentes membros desta Corte de Servidores, declarou então encerrado.